Quero dizer a vocês que estou me sentindo aqui muito afortunado de falar sobre redes sociais para quem é especialista, talvez na primeira rede, ou na rede, né? Que é a rede de neurônios de uma pessoa. E comecei, coisa de 10 anos, a acompanhar como que o meu trabalho começou a ser afetado por uma transformação gigantesca que cada um de nós está passando, que é a revolução digital. Gosto de começar lembrando a vocês o quanto que esse papo de rede social é antigo, né? É parte da natureza humana. Então, eu quero começar com a imagem de um iPad bem velhinho, que é esse daí, ó. Aliás, muito bonito o design dele. É um iPad do século XIII, antes de Cristo. E o que tem nesse iPad? Ele tem informações sobre o comércio de perfume nesta região, na região da Mesopotâmia. Então, é o seguinte, rede, a gente sempre atuou em rede. Vocês estão aqui hoje porque vocês fazem parte de uma rede de pessoas que estuda esse assunto, né? A Novartis é uma rede, esse hotel faz parte de uma rede. Quando a gente fala de rede, a gente tem que entender a diferença da nossa experiência de ir para o primeiro dia de aula para a experiência que hoje um garoto tem ao sair de casa e ir para o seu primeiro dia de aula. Eu trouxe um documento do meu primeiro dia de aula. Olha aí, eu estou falando do ano de 1966. Eu estou indo em direção ao conhecimento, né? Que diferença tem entre este garoto que sai de casa lá em Ituverava, indo para o seu primeiro dia de aula, para um garoto que hoje sai de casa e vai para o seu primeiro dia de aula? O que tem nessa sala de aula que a gente frequentou? Você tem um professor, ele enchia os quadros negros, não é isso? Com informação, e a gente fazia o quê? Copiava, né? A gente copiava a informação que o cara colocava lá. Ou seja, nós fomos a geração cut-paste. O cara chegava lá, enchia o quadro negro, a gente copiava e colava, sem nenhum tipo de confronto com o professor. Ele era o cara que detinha a informação. Aí está a diferença. Se a gente tinha um professor, que era o cara que chegava com a informação, fazia aquele download na cabeça da gente, ele era o único provedor de informação, né? Quantos provedores de informação tem hoje essa molecada? Muito antes, inclusive, de chegar na escola. A gente tinha uma postura passiva para receber as informações, e hoje a molecada vai até a coisa. Ela vai quando ela quer, como ela quer, ela participa desse jogo da comunicação de uma maneira que a gente não participava, a gente ficava esperando chegar. Existe uma rede hoje gigantesca, que é muito maior do que a nossa vizinha aqui do lado, a Rede Globo. Todas as experiências se encontram de alguma maneira nessa rede. É bom a gente ter consciência disso. Isso vem de muito tempo atrás, e tem um nerd que é responsável por essas imagens aí, e por esse filme, 2001, Odisseia no Espaço. É o cara que escreve o livro, né? O Arthur Clarke é um cientista que escreve ficção científica, e escreve também este artigo, que muda a maneira como a gente se comunica neste planeta. Esse artigo é publicado em 1945, numa revista chamada Wireless World, revista do Wi-Fi, em 1945. Né? E nesse artigo, o Clarke faz a seguinte pergunta: será que se a gente colocar estações fora da atmosfera, a gente consegue uma cobertura de ondas eletromagnéticas para dar uma cobertura planetária para essas ondas magnéticas? Esse artigo é considerado o artigo inspirador do satélite. E agora vocês vão se lembrar do primeiro evento que todos nós participamos, que foi este daqui. A chegada do homem à Lua, que teve uma cobertura
tão planejada e tão cara quanto foi a própria chegada do homem lá no nosso satélite. Pela primeira vez, todo o planeta teve a mesma experiência de tempo real. Hoje, todos nós somos guiados pelo tempo real. Vocês estão aqui no Hyatt e estão com o reloginho de tempo real no bolso. Vocês continuam participando das suas escolas, consultórios, empresas, enfim, dos seus negócios, da sua família. Vocês estão aqui em tempo real ligados às atividades cotidianas. Isto altera a maneira como a gente vive, a maneira como a gente tem saúde ou tem doença, não é isso? A gente acelera os processos todos com isso. E é por isso que eu vou para uma segunda parte, onde eu vou contar agora de uma maneira muito prática como eu lido com tanta informação. São algumas plataformas que eu uso. A mais antiga delas, que vai completar 10 anos o ano que vem, é o blog. Eu tenho um blog onde eu recebo a visita de 300 mil usuários todo mês, né? São pessoas que me acompanham há muito tempo, que gostam de ler textos mais longos, que gostam de comentar, que são muito críticos. Eu tenho um Twitter, que é já uma rede muito veloz, de textos muito curtos e muita dispersão de informação, justamente por conta da velocidade. Ele é muito mais veloz do que a televisão, do que o rádio até, que é um veículo muito rápido. Mas o Twitter é algo que mudou muito a maneira, inclusive como os jornalistas trabalham, porque geralmente as notícias hoje, a primeira mão das notícias é dada pelo Twitter, né? E a rede que eu tenho hoje mais consistência é o Facebook. No Facebook eu tenho 1.100.000 pessoas na minha página. Por que eu chamo de mais consistente? Porque ela organiza melhor as informações e eu posso ler com mais, vamos dizer assim, com mais discernimento o que uma pessoa falou do que eu publiquei, né? No Twitter tudo isso fica espalhado e eu tenho que pescar essas informações. No Facebook ele já organiza isso de uma maneira mais eficiente e não é à toa que ele está crescendo muito. O que eu faço com tudo isso? Várias coisas. Eu tenho uma coluna na revista Isto É, de 2 páginas, onde eu capturo o que eu escrevi nas redes e também o comentário que foi feito sobre o que eu escrevi. Isso é uma coluna semanal na Isto É. E o que mais? Eu uso o Facebook para fazer o programa de televisão. Aí, de repente, eu estou fazendo um programa ao vivo e vejo o que as pessoas estão falando durante o programa. A cada minuto do programa, eu leio o que elas estão escrevendo, sem saber que elas sabem que eu estou lendo o que elas estão escrevendo. Comecei a ouvir essas coisas. Quando tem debate de sociologia, vejo os vídeos do CQC, passo a saber mais de política. KKKKKK. Sarah Jones. Olha essa daqui, Isabela Santos. Não gosto muito de jornal. Depois que o CQC começou a mostrar os fatos do Brasil de forma diferente, comecei a me informar mais. Ela começou a acompanhar o noticiário pelo programa. Olha que perigo, gente. A menina assiste o CQC como se fosse um telejornal. O que a gente tem que fazer? Cuidar do humor, mas cuidar do jornalismo. A gente tem uma equipe de 40 pessoas, metade é de jornalistas. E aí eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Ao contrário do que muita gente diz por aí, a internet não é uma rede mundial de computadores. É uma rede mundial de pessoas que usam computador. Então, por isso, eu acho muito importante a gente aproveitar essa era que a gente vive e ouvir com muita atenção a nossa rede. Tratar essa rede com muito carinho e atenção. Se eu pudesse resumir o que eu falei aqui para vocês hoje, eu creio que a era que a gente vive tem algo muito especial, que é a oportunidade de ouvir. Para mim, rede social é sinônimo de oportunidade de você ouvir com qualidade a sua rede, de uma maneira que você nunca teve chance de ouvir. Então,
eu deixo aqui essa dica: procure observar toda essa revolução pelos olhos de uma rede que está, às vezes, à disposição de vocês. Pode ser que a gente tenha alguma chance de entender tudo o que está acontecendo, e eu ainda fico à disposição de vocês para eventuais perguntas. Muito obrigado. É fantástico, né, essa revisão histórica. E nós, como, dentro da metáfora que você falou, nós estudamos os circuitos cerebrais, e você imaginar tudo isso acontecendo e, na prática, toda essa revolução que vem acontecendo na comunicação, e os nossos meninos hoje não querem ir para a escola, porque a escola não tem os atrativos que eles têm em casa. A maneira como você perguntou é muito legal de olhar, que é assim, como fazer a criança ir à escola, né? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: como fazer a escola ir à criança, né? Porque escola, para a gente, sempre foi o lugar onde eu ia, era aquela foto que eu mostrei, né? Eu ia receber aquela injeção de conhecimento, certo? Aquele download. Eu creio que hoje o aprender está em todo lugar, né? O aprender, ele se espalhou. E, é claro, a escola é muito importante. Aliás, talvez agora que é realmente muito importante. Agora, a gente precisa, hoje, repensar se esse ato de ir à escola, ele deva ser o único ato que represente você estudar, você estar estudando. Porque, para essas crianças, hoje, existe uma oportunidade incrível de aprender o tempo todo. E é o que elas fazem, da experiência que eu observo, você entendeu? Elas aprendem, elas têm um total contato com tanta informação, e aí que vem aquela história que a gente fala muito, né? Não, eu tenho um primo, um sobrinho que é muito inteligente, ele sabe mexer no telefone e tal. Eles têm uma natureza, uma curiosidade, que eles exercem o tempo todo. E aí eu queria fazer essa indagação a vocês, né? Será que as crianças de hoje são mais inteligentes que as de antigamente? Eu reparo uma diferença desse molequinho. Ele não tem uma coisa que o pai dele tem, que é medo de errar. Uma coisa curiosa que sempre me deixa intrigada nas mídias sociais, especialmente no Facebook, é como funciona esse sistema de compartilhamento. Enfim, como é que isso se dissemina, né? Porque a gente viu que, recentemente, no Egito, houve a queda de um governo por conta desses compartilhamentos. Se você pudesse explicar, eu gostaria de... Ótimo, olha, no Facebook é muito difícil você ter perfis falsos, que é uma coisa que tem muito no Twitter. O Facebook, ele tem softwares, robôs, que vasculham permanentemente, 24 horas, 7 dias por semana, todos os perfis, fazendo ligações entre a escola que você falou que estudou e os seus amigos. Vê se aquilo faz sentido. Se você criou um perfil falso, falando que estudou no colégio X, é amigo de não sei quem, e aquilo acaba não fazendo sentido para os robozinhos, o seu perfil é deletado. 30 mil perfis são deletados todos os dias no Facebook. E a compartilhamento, como você disse, ele facilita o compartilhamento. Por quê? Porque ele quer gerar audiência. E é aí que entra um pouco do que dizem desta alma malvada do senhor Mark Zuckerberg. Porque ele fica pensando o dia inteiro no que ele pode criar para fazer você não largar aquela porcaria o dia inteiro. Por isso que, para mim, tem uma palavra assim preciosa em tudo isso, que é a palavra discernimento. E, para mim, discernimento significa o seguinte: não é ficar o dia inteiro no Facebook e não é demonizar o Facebook. Discernimento significa como usar tudo isso, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Como que a gente vai usar tudo isso? E a resposta, para mim, está justamente entre nós aqui. Entre nós e entre todo mundo. Quer dizer, a gente vai ter que descobrir como que a gente vai ter a medida legal de usar isso, como que a gente vai poder avaliar se uma pessoa está usando muito ou não aquilo, entendeu? E paradoxalmente, para terminar,
eu percebo o seguinte: quanto mais avança a tecnologia, mais eu participo de encontros presenciais, de carne e osso, com a qualidade desse que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado e boa sorte a todos.